Hello everybody! So this is Lucas Minal. Estamos aqui no segundo dia da nossa live lendo The Daily Stoic. Shout out to Daniel Weller for helping me the pronunciation here of Stoic. O que vai acontecer hoje? Eu vou estar lendo a passagem de hoje, de September 80th, e aí eu vou ler todo em inglês, refletir, comentar um pouco, e em seguida eu faço a tradução dessa parte para o português, beleza? Então, let's go! Okay, so September 80th. Do not be deceived by fortune. Then there's a quote by Seneca saying, no one is crushed by fortune unless they are first deceived by her. Those who aren't pompous in good times don't have their bubbles burst with change. Against either circumstance, the stable person keeps the rational soul invincible. For it's precisely in the good times they prove their strength against adversity. Seneca on Consolation to Helvia, 4.5b, 5b6. Alright, so let me digest this a little bit. First by four. First by her. Those who aren't pompous in good times don't have their bubbles burst with change. Let me take a look at pompous because I don't quite get what this is. But those who aren't pompous in good times don't have their bubbles burst with change. Um, quite sure what this would be, so let me look it up. So, pompous, not pompous, I was pronouncing an R here, but so pompous, affectedly and irritatingly grand, solemn, or self-important. Pompous as who pretends he knows everything. Self-important, imperious, overbearing. All right. Not quite getting here. Oh, okay. So the antonyms are modest or humble. So it's the opposite of modest or humble. Okay, so pompous, the opposite of humble. So no one is crushed by fortune unless they are first deceived by her. Those who aren't pompous, so those who are humble in good times, don't have their bubbles burst with change. Okay. Against either circumstance, the stable person keeps their rational soul invincible, for it's precisely in the good times they prove their strength against adversity. But shouldn't it be in the bad times that they would prove strength against adversity? Not quite sure. Okay, let's keep going. So in 41 AD, Seneca was exiled from Rome to Corsica. For what exactly, we are not sure, but the rumors were that he had an affair with the sister of the emperor. Shortly afterward, he sent a letter to his mother seeking to reassure her and comfort her in her grief. But in many ways, he must have been speaking to himself as well, scolding himself a little for this unexpected twist he was taking pretty hard. One more time, 41 AD, Seneca was exiled from Greece to Corsica. For what exactly, we are not sure, but the rumors were that he had an affair with the sister of the emperor. Shortly afterward, he sent a letter to his mother seeking to reassure her and comfort her in her grief. Probably the grief for him being exiled, maybe? But in many ways, he must have been speaking to himself as well, scolding himself a little for this unexpected twist he was taking pretty hard. Scolding, I'm not sure what scolding would be, but I would guess by the context here that some of like a consolation, I'm not sure. An angry rebuke or reprimand, I'm not sure.
Should get a scoring from Victoria. Mm, let's see some synonyms. Reprove, reproval. Mm, not quite. Let's keep going. He must have been speaking to himself as well, scolding himself a little for this unexpected twist he was taking pretty hard. Oh, so actually it was the opposite. It was not any consolation. It was the opposite. Angry rebuke. Right. Let me take a look here. Define. We want scolding. So I'm taking a look here at the definition on Google, and it's an angry rebuke or reprimand. And I'm not sure what rebuke is, so we're gonna look this up. And this is to express hard disapproval or criticism of someone because of their behavior or actions. Okay, so it is let's see, it's like to beat yourself up a little bit, express sharp disapproval. Yeah, so he was expressing sharp disapproval on himself a little for this unexpected twist he was taking pretty hard. So it was not easy for Seneca. So moving on, he'd managed to achieve some measure of political and social success. He might have chased some pleasures of the flesh. Now he and his families were dealing with the consequences as we all must bear for our behavior and for the risks we take. How would he respond? How would he deal with it? Well, at the very least, his instincts were to comfort his mother instead of simply bemoaning his own suffering. Though some other letters show that Seneca begged and lobbied for his return to Rome and power, a request eventually granted, he seems to have borne the pain and disgrace of exile fairly well. The philosophy that he'd long studied prepared him for this kind of adversity and gave him the determination and patience he needed to wait it out. When he found his fortune restored as he returned to power, philosophy prevented him from taking it for granted or becoming dependent on it. This was good because fortune had another turn in store for him. When the new emperor turned his wrath on Seneca, philosophy found him ready and prepared once again. All right, I'm gonna go through this last paragraph again because there are some words I'm not quite sure about what this would mean. So, how would he respond? How would he deal with it? Well, at the very least, his instincts were to comfort his mother instead of simply bemoaning his own suffering. So, let's take a look at bemoaning. By the context here, his instincts were to comfort his mother instead of simply bemoaning his own suffering. Be moaning. I know moaning sounds like when you moan. Be moaning. Is it similar? Not quite sure. Let's take a look. So be moaning, to bemoan, it means to express discontent or sorrow over. Okay, good. So, well, at the very least, his instincts were to comfort his mother instead of simply bemoaning his own suffering. Yeah, so instead of just being like crying to himself, he was at least comforting his mother. And though some other letters show that Seneca begged and lobbied for his return to Roman power, a request eventually granted. Okay, so begged means like, oh, please give me what I asked for. Lobbied, I'm not quite sure, so let's take a look. So lobby as a noun, that's not what I want. I want lobby as a verb. Okay, so to seek to influence a politician or a public official on an issue. It is it is recommending that booksellers lobby their representatives. So influence a politician on an issue.
So, though some other letters show that Seneca begged and lobbied for his return to Rome, so he was trying to convince the politicians there in Rome, probably, yeah, to oops, to bring him back. All right, so a request eventually granted, so he accomplished this later. So he seems to have borne the pain and disgrace of exile fairly well. So born here sounds to me like he dealt with it, probably. Let me take a look. So born is the past participle of bear. Okay, so it means to carry the weight of something, to support. Okay, yeah. So he seems to have carried along, to have dealt with the pain, have done with the pain and disgrace of exile fairly well. So the philosophy that he'd long studied prepared him for this kind of adversity and gave him the determination and patience he needed to wait it out. When he found his fortune restored as he returned to power, philosophy prevented him from taking for granted or becoming dependent on it. All right, and to take something for granted is a really nice expression. It means to like to give the proper value of something that you have, even though usually you don't do so. So again, let me come here to Google and let me define take something for granted. Um, and there we go. To take for granted is to fail to properly appreciate someone or something, especially as a result of over familiar, family, family, familiar, familiarity. Okay, over familiarity, over familiarity. There we go. Especially as a result of over familiarity. All right, there we go. It's hard, this one. All right. So fail to properly appreciate someone or something. Yeah. So it's like the philosophy that prevented him when he found his fortune restored and returned to power. Philosophy prevented him from taking the fortune for granted. So it's like he had this fortune, and maybe because he was so familiarized with it, he was not appreciating it as much as he should. And then when he was exiled and then came back, the philosophy now prevented him from doing so with his fortune. And it also prevented him from becoming dependent on it. So one of the things we see a lot here in philosophy is the one about not being dependent on things. So especially as a Stoic. And this was good because fortune had another turn in store for him. So something else would happen. I'm not sure, I'm not that familiar with Seneca's story. And when the new emperor turned his wrath on Seneca, philosophy found him ready and prepared once again. Yeah, so he was mad on Seneca for some reason. Wrath, extreme anger. Yes. All right. Good. So just taking a look here at the title again. So do not be deceived by fortune. So fortune itself doesn't crush anyone, but if you get dependent on it, then you might be crushed by it. And then those who aren't pompous in good times. Oh, okay. So maybe it's like it's a good time for you because you have fortune. And then if you are humble in good times, then you don't have your bubble burst with change. Okay, maybe that's it. So remember pompous here, it's the opposite of humble. So if you aren't pompous, it means that you are humble. So those who are humble in good times don't have their bubbles burst with change. Okay, so it's like it could be a bad time for the others, but if it's a good time for you, if you have fortune and you are humble,
then it means that you won't have your bubble burst when it changes. So if the game turns, if the table turns, then you would be in good condition because you were humble. And against either circumstance, the stable person keeps their rational soul invincible, for it's precisely good in the good times they prove their strength against adversity. All right, this is a little bit as the opposite we usually hear, right? Because in bad times, that's when it seems to me, at least, that you would prove strength against adversity. But I'm not quite sure here. All right, so let's go ahead and let's translate it. So let's see. Again, we get a general idea here. And let me switch to português. Então agora a gente vai fazer a tradução e, de novo, o objetivo aqui é basicamente pegar a ideia, né? Então vai ter erros de português aqui, vai ter coisa que eu não vou saber traduzir exatamente, mas a mensagem sendo transmitida é mais importante. Então, September 80th, então percebam até isso no inglês também. Primeiro, o mês sempre vai começar com letra maiúscula. Aqui é porque, né, primeira palavra seria maiúsculo até no português, então eu escreveria 8 de setembro. Na verdade, nesse caso não seria porque está no meio. Mas, por exemplo, se fosse no inglês, né, sempre o mês vai ter capital letter, né? Então a primeira letra maiúscula. E aqui você vê que é 80th, né? Então é o oitavo, é como se fosse setembro, o oitavo. Então os dias do mês eles também colocam no ordinal, né? Mas aqui no português, então, seria apenas 8 de setembro. E aí, nosso tema, né? Nosso tema, basicamente, é Do not be deceived by fortune. Então, não seja deceived, não seja enganado. Não seja enganado por fortuna. Pela fortuna? Pela fortuna. Deixa eu ver deceived, se eu acho uma tradução melhor, se seria isso mesmo. Deceived, look up. To deceive, yes, enganar. Então, não seja enganado pela fortuna. Vou colocar em maiúsculo para seguir o padrão aqui. Então, não seja enganado pela fortuna. Slash div, divider, colocar outro div. Nice. Então, a gente começa com a nossa quote, né? Então, diz: No one is crushed by fortune unless they are first deceived by her. Fortune aqui com um F maiúsculo, então deve ser algum termo específico dos Stoics. Não tenho certeza. Mas bora lá. No one is crushed by fortune. Então, ninguém é esmagado, no sentido de ser amassado, né? Ou sofrer algo ruim. Ninguém é esmagado pela... E aí eu vou manter o F maiúsculo aqui, porque deve ser um termo específico para eles, né? Estoicos. Ninguém é esmagado pela fortuna, a menos que... Então, unless, né? A menos que... They are first deceived by her. A menos que... a menos que essa pessoa... Então, ninguém é esmagado pela fortuna, a menos que tal pessoa seja enganado. Seja, primeiramente, enganado por ela. Those who aren't pompous in good times. Então, aqueles que não são pompous é o contrário de humble. E humble seria que é a tradução de humble? Ok, humilde, ok.
Então, qual que seria um pampas? O que é pampas, então, em português? Pomposo, imponente. Deixa eu ver o que é imponente. Defina imponente. Imponente, que se impõe por sua majestade, sua significância, suas dimensões e proporções. Que se arroga a autoridade e importância. Ok? Vou usar esse aqui. É o contrário de humilde. Beleza. Então, imponente. Então, aqueles que não são imponentes. In good times, em bons tempos. Don't have their bubbles burst with change. Então, não tem suas bolhas douradas com mudança. Mudanças. Against either circumstance. Contra qualquer circunstância. Contra qualquer circunstância. A pessoa estável. Keeps the rational soul invincible. A pessoa estável mantém sua alma racional invencível. For it's precisely in the good time. Aí seria algo como porque é exatamente nos bons tempos que que provam sua força contra a adversidade. Por qualquer circunstância, a pessoa estava mantendo sua alma racional invencível, porque é exatamente nos bons tempos que ela prova sua força. Contra a adversidade. Então, isso aqui é by Seneca on consolation. Helvia. By for the se Helvia era a mãe de Seneca, então deixa eu ver aqui. Seneca's mother. Helvia, ok? Então, on consolation to Helvia, né? Então, era as cartas de consolo, né? Que ele mandava então para sua mãe. Beleza, então. Eu vou turn into quote. Quero uma quote. Oi? Quote. Ok. E agora vamos fazer a tradução dos comentários, né? Do autor, Ryan Holiday. E o outro autor. Então, em 41 AD, então, em 41, ano 41, Cristo, não é isso? 41 AD. Years, eu acredito que seja. 41 antes de Cristo? Não. AD. Meaning. Before Christ at BC, it is sometimes
incorrectly concluded that AD means after death. Anno Domini determines Anno Domini. There was an enemy for used to label the numbers. AD counting years from the start of this epic, BC 9 years before this. Então é 41 depois de Cristo, não é isso? Ok. Ok, então é 41 depois de Cristo. Eu vou deixar em 41 AD. E eu acredito que é depois de Cristo. Então, em 41 depois de Cristo, então Sêneca foi exilado de Roma para Córcega. Or exactly, pelo que exatamente, não temos certeza. Mas os rumores eram que ele teve um caso amoroso, né? Um affair. Caso com a irmã do Emperor. Do Imperador? Fine. Emperor. Imperador, yes. Shortly afterward, então pouco depois, he sent a letter to his mother. Então ele enviou uma carta para sua mãe, seeking to reassure her and comfort her in her grief. Então, procurando, querendo reassure her. Aí o reassure vai ter um significado aqui de que ele está confortando. E o reassure seria meio que de dar suporte, dizer que as coisas vão estar bem, algo parecido aqui. Say or do something to remove the doubts of or fears. Então, dizer ou fazer algo para remover as dúvidas ou medos de alguém. Como que seria a tradução aqui? Assegurar. Vou usar assegurar então. Pouco depois, ele enviou carta para sua mãe procurando assegurá-la. Tipo assim, vai, tá tudo bem e tal, tá tudo de boas. Assegurá-la e confortá-la. Procurando assegurá-la e confortá-la. No seu luto. No luto dela, no grief. Aqui o grief então seria porque ele foi exilado? Acredito que sim. Deep sorrow, especially that caused by someone's death. Nesse caso aqui não, acho que era pela era o luto dele ter ido embora. Beleza? Não é porque ele morreu. But in many ways, he must have been speaking to himself as well. Então, mas de vários modos, ele devia estar falando consigo mesmo. Consigo mesmo também, ao mesmo tempo. Scolding himself a little for this unexpected twist he was taking pretty hard. Então, scolding aqui a gente viu que não era se consolando, né? Pelo contrário, era meio que se punindo. Deixa eu ver aqui se eu encontro algo. Scolding. Então, repreendendo, ok? Então, scolding himself. Então, repreendendo a si mesmo. Um pouco a si mesmo. Repreendendo um pouco a si mesmo. For this unexpected twist he was taking pretty hard. Por esse twist, né? Então, essa mudança aí de coisas, em que eu falo twist, no português a gente já usa plot twist, viu, galera? Não sejam colonizados, não façam isso. Sabe as coisas em português. Tá, então twist seria um giro, né?
Um giro seria. Seria um giro na história, né? Essa mudança brusca. Aprendendo um pouco a si mesmo por esse. Vou colocar essa mudança brusca. ah, Ou então mudança inesperada. Unexpected twist. Vou colocar só mudança inesperada. Hum, He was taken pretty hard. Então ele não estava lidando. Estava lidando meio que mal com isso. Então repreendendo um pouco a si mesmo por essa mudança inesperada. A qual ele estava lidando tão bem. Algo desse tipo. Ok? He'd managed to achieve some measure of political and social success. Então, ele havia conseguido, ele havia gerenciado, né? Nesse caso, ele havia conseguido. He had managed to achieve some measure of political and social success. Então, ele havia obtido some measure, né? Então, seria um pouco de sucesso político e social. He might have chased some pleasure of the flesh. Então, isso aqui era no caso antes disso tudo, né? Então, he had managed to achieve some measure of political and social success. Então, ele havia obtido um pouco, não um pouco, mas ele havia obtido some measure. He had managed to achieve. Vou deixar um pouco, mas não é para ser tão pouco também. Então, ele havia obtido um pouco de sucesso político e social. He might have chased some pleasures of the flesh. Então, ele talvez tenha perseguido, né? Tenha procurado alguns prazeres da carne, prazeres carnais. Now he and his family were dealing with the consequences. Agora ele e sua família estavam lidando com as consequências. Next page. Com as consequências. As we all must bear for our behavior and for the risks we take. Como todos nós devemos suportar, bear our behavior, for our behavior. Devemos arcar com nossos comportamentos e pelos riscos que tomamos. Toma risco? Pelos riscos que... Você entendeu, né? Então, pelos riscos que tomamos. Show! E aí, o último parágrafo, how would he respond? Então, como ele responderia? Reagiria, acho que é melhor. Reagiria, é assim? Como ele reagiria? How would he deal with it? Como ele como ele lidaria com isso? Well, at the very least. Bem, pelo menos, né? Tipo assim, pelo menos. At the very least. Well, at the very least, his instincts were to comfort his mother. Bem, pelo menos seus instintos eram de confortar sua mãe, ao invés de simply bemoaning his own suffering. Sua mãe, ao invés de simplesmente seria choramingar, né? Algo desse tipo.
Moaning, parecido com moaning. Bemoan, lamentar, ok? Vai simplesmente lamentar o próprio sofrimento. Bem, pelo menos seus instintos eram de confortar sua mãe ao invés de simplesmente lamentar o próprio sofrimento. Though some other letters show that Seneca begged and lobbied, então, mesmo que algumas outras cartas mostrem que Seneca begged, é tipo implorou, e lobbied, então aqui é a questão de influenciar os políticos, né? Como que seria uma tradução? Lobbied. Pressionar? Vou colocar pressionar. Pressionam os políticos aqui, né? Então, implorou e pressionou for his return to Rome, pelo seu retorno a Roma e ao poder. A request eventually granted, então um pedido mais cedo ou mais tarde foi concedido. He seems to have borne the pain, então ele parece ter borne the pain and disgrace of exile fairly well. Então aqui seria um deal, né? Managed. Had seems to have borne, seems to have carried, bear. Seems to have portado, carregado. Eu vou usar como suportado. Ele parece ter suportado a dor e desgraça do exílio fairly well. Então, bem até, né? Vou colocar um bem. Então, ele parece ter suportado a dor e desgraça do exílio bem. The philosophy that he'd long studied. Então, a filosofia e ele... Você vê que ele havia estudado por muito tempo, né? O long. Então, você vê que ele havia estudado. O preparou. A filosofia que ele havia estudado. O preparou para esse tipo de adversidade e o deu a determinação, paciência que ele precisou para esperar. Wait it out, define wait it out. Seria wait it out. Wait until a particular typically unpleasant event or period is over, ok? Então, tipo, esperar, né? Aguardar até que acabe. Então, a filosofia que ele havia estudado, que ele havia muito estudado, o preparou para esse tipo de adversidade e o deu a determinação e paciência que ele precisou para esperar. Tá. Vou colocar aqui pelo fim do exílio. Foi isso. Show. Pelo fim do exílio. When he found his fortune restored as he returned to power, quando ele encontrou sua fortuna restaurada, as he returned to power, ao retornar ao poder, a filosofia prevented him from taking for granted. Então a filosofia
O preveniu é de take for granted. E aí, como que é uma tradução para isso? Fine, take for granted. Até a música do Drake que fala take for granted, que é muito legal. Acho que tem a Rihanna também. Tomar como certo. Eu vou usar tomar como certo. Deixa eu ver qual é a take for granted. You take my love for granted. I don't understand it. Oh, I'm too good for you. Então, too good? Too good. Acho que granted. Yeah. I'm too good for you. I'm way too good to you. You take my love for granted. I just don't understand. Oh. Então, essa é a música de Drake, né? Too Good. Sempre lembro dela quando tô falando de take something for granted. Mas, pois bem, de volta aqui. Tomar como certo. Quando ele encontrou sua fortuna restaurada ao retornar ao poder, a filosofia preveniu de a tomar como certo. Isso aqui acho que não define isso, mas deve ter um jeito melhor. Então, a tomar como certo ou se tornar dependente a ela. Ela, a tal fortuna. This was good because fortune had another turn in store for him. Então, isso foi bom porque a fortuna tinha outra carta na manga, né? Tinha outro evento, outra coisa para acontecer. Outro evento guardado para ele. When the new emperor turned his wrath on Seneca, então, quando o novo imperador turned his wrath, é tipo, voltou sua raiva extrema, voltou sua raiva, virou sua raiva, descontou sua raiva, voltou sua raiva, Seneca. A filosofia found him ready and prepared once again. A filosofia o encontrou preparado. E eu não tenho como ready and prepared. Para nós, em português, soa como a mesma coisa. É tipo pronto e preparado. Encontrou pronto e preparado. Mais uma vez. Show! Vou ler completamente agora em português. Então, The Daily Stoic. Então, acho que é traduzido o título desse livro no português. Tem traduzido, né? Eu tô fazendo isso para ensinar, para ter mais um conteúdo de inglês e ter algo interessante. Mas acho que é Diário Estoico. E Diário Estoico é o título, né, do livro em português. Mas enfim, The Daily Stoic. The Daily Stoic, então 8 de setembro. E aí nosso tema principal, não seja enganado pela fortuna. Começando aqui com a quote, né, com a cotação, com a citação de Seneca em On Consolation to Helvia, então em consolação a Helvia, basicamente eram as cartas, aparentemente ele estava escrevendo para sua mãe, diz: ninguém é esmagado pela fortuna, a menos que tal pessoa seja primeiramente enganado por ela. Enganada, né? Tal pessoa seja primeiramente enganada por ela. Aqueles que não são imponentes em bons tempos não têm suas bolhas estouradas com mudanças. Contra qualquer circunstância, a pessoa estável mantém sua alma racional invencível, porque é exatamente nos bons tempos que ela prova sua força contra a adversidade. Em seguida, os comentários do Ryan Holiday, o autor do livro The Daily Stoic. Então, em 41 AD, então depois de Cristo, Sêneca foi exilado de Roma para Córcega. Pelo que exatamente, não temos certeza, mas os rumores eram de que ele teve um caso com a irmã do imperador. Pouco depois, ele enviou uma carta para sua mãe procurando assegurá-la e confortá-la no seu luto porque ele tinha sido exilado. Mas de vários modos, ele devia estar falando consigo mesmo também, repreendendo um pouco a si mesmo por essa mudança inesperada a qual ele não estava lidando com isso tão bem. Ou a qual ele não estava lidando tão bem com isso.
Ele havia obtido um pouco de sucesso político e social. Ele talvez tenha procurado alguns prazeres carnais. Agora, ele e sua família estavam lidando com as consequências, como todos nós devemos arcar com nossos comportamentos e pelos riscos que tomamos. Como ele reagiria? Como ele lidaria com isso? Bem, pelo menos seus instintos eram de confortar sua mãe ao invés de simplesmente lamentar o próprio sofrimento. Mesmo que algumas outras cartas mostrem que Sêneca implorou e pressionou pelo seu retorno a Roma e ao poder, um pedido que mais cedo ou mais tarde foi concedido, ele pareceu ter suportado a dor e a desgraça do exílio bem. A filosofia que ele havia muito estudado o preparou para esse tipo de adversidade